Olá a todos, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui no estúdio Bem Paraná para trazer para vocês o primeiro episódio do podcast Plantão 190, com a apresentação minha, João Frigério. O projeto do estúdio, criado em celebração ao aniversário de 40 anos do Bem Paraná, tem a coordenação de Josiane Hitz, e para a entrevista de hoje acompanha aqui o jornalista Rodolfo Luiz Kowalski. E na operação estão Luísa Mainardes e Franklin de Freitas. Para quem quiser acompanhar mais entrevistas como essa e outros podcasts produzidos pelo Bem Paraná, basta se inscrever aí e seguir o canal do YouTube Estúdio Bem Paraná. Então já vai lá, clica lá para ativar o sininho, receber as notificações, curtir e comente, né? Quem que você quer que a gente traga aqui para ser entrevistado, porque são pessoas exclusivas e especiais que a gente está trazendo aqui. E nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Márcio Nogaroli. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Em nosso primeiro episódio eu fiz questão, eu falei, preciso trazer o Dr. Nogaroli aqui, essa lenda do atendimento pré-hospitalar aí, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João, muito obrigado aos amigos do Bem Paraná. É uma honra, uma satisfação pessoal estar aqui no primeiro episódio. É uma diferença que faz importância na carreira da gente. Muito obrigado pelo convite, Rodolfo. Obrigado pela gentileza de todos vocês. Rodolfo também vai participar aqui, interagir com a gente aí, fazendo algumas perguntas. Rodolfo, seja bem-vindo também, viu? Obrigado pelo convite, João. Sempre um prazer e quando precisar, estou à disposição. Obrigado. Doutor, eu já acompanho há muitos anos o trabalho do senhor. É um profissional diferenciado, a forma com que você trabalha, a forma que a gente fala aqui, da empatia que o doutor tem. O tratamento com a imprensa é um tratamento diferenciado, porque é um respeito muito grande que você tem pelos profissionais da imprensa. Doutor, sempre foi desse jeito? Quantos anos de profissão sempre foi desse jeito aí, esse tratamento, ou foi se moldando com os anos, doutor? Eu entrei na faculdade evangélica em 1978 e quando eu perguntei ao meu pai, à minha família, qual que era a facilidade, qual que era a possibilidade de eu continuar estudando numa universidade paga, ele disse, não, vai, que não tem problema. Meu pai era representante de laboratório farmacêutico, minha mãe era uma dona de casa, e ele disse, não, vamos lá. Isso foi dia 20 de janeiro de 1978, e dia 2 de maio o meu pai decretou falência. Nossa. E eu tive que começar a trabalhar, e a faculdade ocupava muito tempo. E daí eu fui procurar um emprego. E o primeiro emprego que eu encontrei foi na Rádio Cultura do Paraná. Olha só. Com o famoso Pirajá Ferreira. Eu fazia o cuco da Rádio Cultura. Eu fazia das 8h30 à meia-noite, só dizia a hora certa. E depois de tantos anos, né, 45 anos de convívio com o pessoal da imprensa, o pessoal do rádio, a gente adquire amigos, né? E mais do que isso, um respeito pelo trabalho que a imprensa faz, não só em mostrar o que se passa, mais do que isso, em trazer informação para as pessoas que estão em casa. E um ponto que para mim é muito importante como profissional é a capacidade de transmitir informação e educação para as pessoas. Então, é preciso que a população seja atualizada de certas situações e só a imprensa pode ser utilizada desse modo. Não há como nós transferirmos essa informação e essa velocidade de mudanças para o ensino, para as escolas, né? Então eu vejo no profissional de imprensa não só aquele que leva informação, como aquele que traz educação, em última análise, mais imediata. Doutor, o que daí se formou em medicina, começou a trabalhar na área, e quando que decidiu ir para a área do APH aí? Olha, eu tive a honra de trabalhar com homens, com lendas de verdade, né? Dr. Germano Elck, Dr. Sérgio Brenner, Dr. Oswaldo Malafaia, homens que mais do que o ensino médico me deram a formação como pessoa, como profissional realmente. Eu comecei a trabalhar no pronto-socorro do Hospital Evangélico no primeiro trimestre de 1979.
Eu passava grande parte do tempo dentro do hospital, o pronto-socorro me interessava por causa daquela correria toda, e eu comecei a trabalhar dentro do pronto-socorro com 2 anos de faculdade de medicina, então, e mãozinha para trás, olhando aqueles homens trabalhar e observando como eles se comportavam, né? Que hoje é o grande trabalho que se faz dentro do pronto-socorro para aqueles que estão começando, é mãozinha para trás, observando o que acontece e mais, como que o médico se comporta diante daquela situação. Então, desde 1980, eu tô dentro do pronto-socorro. E, rapidamente, eu comecei a entrar na ambulância, acompanhar os médicos que saíam com as ambulâncias do evangélico. São amigos meus até hoje. Hoje, empresários de sucesso no ramo hospitalar. E homens que me transmitiram muito conhecimento. Então, a minha paixão pelo atendimento pré-hospitalar, quando ainda nem existia esse nome, né? Foi a partir do primeiro trimestre de 1980. É chão de lá até aqui, doutor. O que mudou, o quanto melhorou e o que te fez esse profissional diferenciado na questão? Porque, assim, o que todos falam, o diferencial que o doutor tem é extrema empatia, né? Inclusive, teve um vídeo aí que eu gravei daquela ocorrência do desabamento ali próximo à Arena da Baixada, que a gente teve, infelizmente, uma vítima fatal. E a entrevista do doutor teve milhões de visualizações aí. Tá no jeito aí, colocar a entrevista aí, porque é assim, eu acho que o grande diferencial é a empatia. Pode rodar. Nós efetivamente estivemos dentro dele por 45 minutos. E é muito chato isso, é muito triste ver um trabalhador ser vítima de um muro que caiu. É uma coisa... o que nos contaram é que ele veio apenas fechar o registro d'água. Homem de 35 anos, mas com ferimentos muito graves. O interesse era mais fazer voltar a ter batimentos cardíacos. Tentamos, pelo tempo que nos parece razoável, mas depois de 45 minutos você começa a judiar da pessoa. Então, tivemos que desistir, infelizmente. Sinceramente, eu estou há quase 40 anos, 39 anos e eu não consigo me acostumar com isso. A gente está acostumado a ver as pessoas voltar para casa. Muito triste, muito triste. A gente começa a dar valor a outras coisas, sabe? Todos os dias eu vejo isso. Todos os dias eu penso no que a gente tem em casa, na nossa família, na saúde. E perder um ente querido assim é uma coisa indescritível. Só lamento pela família. Complicado, né, doutor? Porque ao mesmo tempo, principalmente nessa ocorrência aí que eu acompanhei, a gente conseguiu ver a questão que as familiares estavam ali. E eu lembro que durante a gravação, acho que era o irmão dele, falou, cara, ele já foi, não tem mais o que fazer. Inclusive, quem ouviu esse vídeo, algumas pessoas criticaram ele, falou, pô, os médicos estão achando que era algum curioso falando dele. Eu falei, não, gente, era o irmão dele que já via que a situação era muito grave. Doutor, voltando à parte da empatia, porque você transmite o sentimento de muita gente ali, e não é comum a gente ver. Eu falo, já entrevistei dezenas, centenas de médicos e eu não vejo essa empatia. Não estou falando que os outros não têm, mas o senhor transmite muito isso. Sempre foi assim, doutor? Olha, eu tive uma experiência exatamente inversa no meu começo de carreira com um grande professor, um grande homem. Eu fui atender, era um domingo, e aqui no Bom Retiro, nós fomos atender, com a ambulância do Hospital Evangélico. Eu era aluno do 4º ano da faculdade, e havia ocorrido um acidente com uma arma de fogo, e o garoto não tinha sobrevivido. E eu tomei a decisão de colocar o garoto em óbito dentro da ambulância e levá-lo para o hospital, sabendo de todos os erros que eu estava cometendo. E quando eu cheguei no hospital, esse médico me disse, por que você fez isso? Eu não consigo entender por que você tirou o indivíduo de lá. Eu disse, não, eu vim tentando recuperar, nós viemos tentando fazer massagem cardíaca, tentamos trazê-lo e trazer para um recurso melhor, não tínhamos recurso no local. E ele disse, não, você não fez, enfim. A minha preocupação naquele momento era como que aquela pessoa
como que aquele pai, aquela mãe e aquelas duas irmãs, eu me senti meio eu sendo a vítima e as duas irmãs com idades parecidas com as das minhas irmãs na época. Como que aquela família ia voltar a morar naquela casa? E quando eu cheguei no hospital evangélico, esse médico me disse: agora você se levante daí onde você está e vá lá comunicar que a vítima não sobreviveu. Eu disse, mas, doutor, escute, tire esse seu traseiro do sofá e faça o seu trabalho. Você é pago, muito bem pago, não para sentir, mas para fazer as pessoas ficarem vivas. Agora vá lá e termine o seu trabalho. Então isso me causou um impacto muito forte. Eu te confesso, sinceramente, eu não acho, não vejo em mim essa empatia. O que eu sinto é muita pena, eu tenho muita tristeza pelas pessoas que ficam. Aquele que está ali, que a gente não consegue trazer, ele não está mais ali. Infelizmente, a essência dele já se foi. Doutor, mesmo com tanta tecnologia, né, que a gente tem hoje no APH, principalmente atendimento pré-hospitalar, dá uma sensação de impotência quando você vê que você fez tudo o que era possível? Como que lida com isso, doutor? Principalmente quando você falou ali, nesse vídeo especificamente, você fala, você pensa muito na família, né? Porque você vê, nessa situação específica, o cara simplesmente estava passando ali, foi fechar um registro e desabou. A vida deles foi num piscar de olhos, né? Sim. Muitas vezes é assim, né, doutor? Aquele muro específico, eu sou leigo em engenharia, não entendo nada disso, mas me parece que ele tinha uma cinta de concreto em cima. E eu calculo mais ou menos, aquela cinta devia ter uns 40 centímetros de altura por uns 40 centímetros de espessura. Aquilo devia pesar mais de 4 toneladas. Havia um caminhão de uma pessoa que estava passando, que tentou aliviar o peso com uma corda, a corda arrebentou. Aquele tempo muito curto entre a chegada do Corpo de Bombeiros, a população estava ajudando, centenas de homens, dezenas de homens tentando remover. E ele tinha um trauma tão grave de face que eu errei a idade dele. Eu supus que ele tinha 35 anos, quando na verdade ele tinha 25, mas era pelo trauma de face. Graças ao Criador, a gente conseguiu entubar e dar mais alguma chance. Eu falo no vídeo que a gente tentou por 40 minutos e depois parou, porque já havia alguns minutos com o Corpo de Bombeiros tentando, dando reanimação. Nós saímos da mesma base do Corpo de Bombeiros. Nós saímos da Nunes Machado, nós estávamos muito próximos. Nossos socorristas, que são pilotos do SEAT, são pilotos de fuga, são homens extremamente cautelosos e extremamente rápidos. Nós chegamos muito rápido e ele já estava em parada. Mas aquela carga que caiu sobre ele, aquele peso, aquela massa toda, fez lesões incompatíveis. Então, voltando à empatia, eu sou sincero a você, eu não percebo isso e eu não me preocupo com isso. O que eu desejo naquele momento é transferir para a pessoa que está perto a certeza de que o Estado forneceu a ele e ao seu familiar tudo que podia dar. E o Paraná hoje, Curitiba hoje, merece um voto de louvor. Nós estamos Referência. com um equipamento, um volume de treinamento para o pessoal. Assim, tem outras poucas localidades no Brasil com a quantidade de material que nós dispomos. A gente teve até há um pouco tempo atrás um equipamento que dava 40 e poucos parâmetros de avaliação do sangue da vítima. E nós descobrimos que, apesar de extremamente útil, ele demorava um tempo até que o circuito eletrônico pudesse captar todas as informações, analisar e passar para o computador, que tem o tamanho de uma dessas maquininhas de cartão de crédito. Mas o equipamento está à disposição. Nós temos hoje um equipamento de massagem cardíaca que nos dá, no mínimo, 45 minutos de massagem efetiva e alguns modelos até com a condição de avaliar o nível de gás carbônico, de oxigênio que o indivíduo tem na corrente sanguínea. Então, nós temos helicópteros de última geração, assim, helicópteros que são usados de acordo com as necessidades da cidade de Curitiba. Nós poderíamos ter helicópteros maiores, mas aí eles trariam mais desconforto do que benefício pelo deslocamento do ar dos rotores.
Então nós temos helicópteros, ambulâncias extremamente rápidas. É claro que sempre falta alguma coisa, mas eu e meus amigos do SAMU, do SEAT, nós pensamos assim, nós precisamos fazer o nosso melhor com aquilo que nós dispomos, para que quando a gente tenha algo melhor, a gente possa fazer melhor ainda, como diz o famoso Cortella, né? Então nós trabalhamos todos os dias com a intenção de prestar ao povo do Paraná, que nos honra com essa possibilidade de prestar ajuda, o melhor atendimento possível, o mais rápido. O SEAT tem uma fissura, uma fixação. Nós somos fissurados em tempo-resposta. Eu e todos os meus colegas de trabalho, médicos, enfermeiros, socorristas, os bombeiros militares, nós somos apaixonados pelo tempo de resposta. Nós ficamos muito contrariados quando a gente demora para chegar, porque a gente está trabalhando com um minuto de platina. Quem está lá está sentindo dor, está perdendo sangue, né? A gente costuma brincar que o fluido mais precioso para quem está acidentado não é sangue, é óleo diesel e querosene. A gente precisa chegar rápido. E o tempo de resposta é realmente muito rápido, né? Geralmente. O SEAT tem um sistema de análise de tempo de resposta muito severo, né? Todos nós que trabalhamos no SEAT somos trabalhadores também do Centro Integrado de Operações Bombeiro Militar, o CIOSP. Então, dentro do CIOSP, nós trabalhamos com o 190 e 193, e a nossa tela de computador diz exatamente que horas que a chamada entrou, que horas que o médico regulador, que daqui a pouco vai sair dali e vai para a rua, né? Nós somos obrigados a trabalhar tanto na regulação, recebendo as chamadas, compreendendo o que as pessoas que estão lá fora estão precisando, e daqui 4 horas nós vamos para a rua, no lugar daquele colega que está lá na 1133, que é o nosso veículo de interceptação rápida. Então, nosso dever é interpretar rapidamente o que está se passando e disparar os meios necessários. O socorrista do Corpo de Bombeiros, o caminhão, o autobomba tanque resgate, o helicóptero, ou o médico do SEAT de Curitiba, de São José dos Pinhais, não importa. A função do regulador é enviar meios para que aquela situação seja o mais rapidamente resolvida e para que a vítima tenha o maior volume de chances possível. Rodolfo. E, doutor, queria entender um pouquinho como que é a rotina de trabalho do senhor no SEAT, a escala de trabalho funciona como, as escalas dos plantões, tem uma noção de quantas ocorrências chega a atender por dia, quantas já chegou a atender aí num dia de trabalho, e quais também são os tipos de situações aí mais comuns do senhor se deparar aí num plantão? O nosso ritmo de trabalho, todos que trabalham no SAMU e no SEAT são concursados ou fizeram uma prova, né? Hoje o SAMU trabalha com a FEASA, Fundação de Apoio à Saúde, e também com antigos funcionários do Estado do Paraná e funcionários da Prefeitura Municipal. A carga de trabalho ela é dada pelo concurso que nós fizemos. Então, por exemplo, eu faço 12 horas por semana. Eu tenho uma carga alterada por opção pessoal, eu faço mais de um plantão por semana. Então, mas eu trabalho 12 horas no SEAT, por exemplo, minha função no SEAT. Uma semana eu faço 12 horas na área, que é na rua, a 1133. 1133, pessoal, é o nome da viatura que a gente usa. Ela já se tornou, assim, não interessa o carro, não interessa qual vai ser o carro, ela vai se chamar 1133. Tem alguma explicação? Não, uma das viaturas durou tanto tempo, porque as viaturas mudam de número, mudam de prefixo, mas a polícia militar que nos aciona, o Corpo de Bombeiros que requisita a nossa presença, memorizou que a 1133 é o carro do médico. Então, 1133. Então, quando a gente está na 1133, a gente faz 4 horas na 1133, aí a gente se desloca até o centro de operações, faz 4 horas de regulação, e depois a gente volta para mais 4 horas na 1133. Isso é sempre assim, para todo mundo. Quem está na regulação faz 4 horas de regulação, 4 horas na rua com a 1133 e volta para a regulação. Na semana seguinte inverte. E eu também trabalho no Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, que é o braço
aéreo do serviço de pronto atendimento pré-hospitalar. E lá é a mesma coisa, só que lá a gente fica 12 horas à disposição do serviço aéreo. E lá a gente atende resgates, atendimentos pré-hospitalares e transportes de doentes críticos. E lá a única diferença é que nós dependemos muito da meteorologia. E diferente de outras cidades do estado do Paraná que possuem também o apoio aéreo, Curitiba é uma cidade caracterizada pelas condições atmosféricas difíceis, né? E existem situações em que a gente não pode decolar. Assim como existem situações em que a gente decola e a torre de controle diz os senhores são o único tráfego, a sua decolagem é por conta e risco. E isso para quem está dentro da aeronave pesa bastante. Apesar dos nossos pilotos serem, e eu não olha, são todos militares, são colegas de trabalho, são os melhores pilotos de helicóptero que eu já conheci. Olha, se tiver 1,5 metro para cada lado, eles vão encaixar a máquina lá dentro. E eu nunca, eu tenho muito tempo de voo e eu nunca passei um aperto por conta da pilotagem, nem por conta da máquina. Os apertos que nós passamos, e eu tenho certeza que todos nós 5 que estamos lá dentro, são 2 pilotos, 2 operadores de suporte médico e 1 operador aerotático, né? Então a nossa tripulação mínima é de 5 homens. Nós temos muito tempo de voo e as únicas situações apertadas que a gente passou foram por condições atmosféricas, nunca por ação do piloto ou por falha da máquina. As máquinas são exaustivamente examinadas. Eu vou dizer para você que todos os dias, antes da gente começar o trabalho, já existe um mecânico examinando cada centímetro quadrado, abrindo todas as comportas, examinando tudo. Então, o nosso ritmo de trabalho é esse. Nós trabalhamos 12 horas. Existe hoje um pedido importante da SESA, a Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente não faça plantões de 24 horas. E eu confesso a você que trabalhar na central de operações é realmente muitíssimo desgastante. Eu brinco com os meus colegas, você não quer trocar comigo tal dia, assim. Eu troco. Eu faço assim, ó, eu faço 12 horas de plantão na rua, mas não faço nada na regulação. Porque a regulação é muito pesado. Você não tem apenas que escolher o que você vai mandar, você não tem que escolher qual a prioridade com que você vai mandar, você tem que escolher para onde esse paciente será mandado. E isso para nós hoje é um problema sério, né? Para nós, acho que para o mundo todo. Isso eu tenho uma dúvida. Como que você sabe, estando na regulação, para onde mandar? Existe um núcleo dentro de cada um dos hospitais. O CIAT trabalha especificamente com os hospitais de trauma. Hospital Evangélico, Hospital Cajuru, Hospital Trabalhador e os hospitais de trauma da região metropolitana. Hospital de Araucária, Hospital da Lapa, enfim. Esses hospitais, eles ligam para a regulação e falam diretamente conosco para dizer, estamos fechados por falta de maca. Não temos lugar para colocar paciente. Então nós sabemos que aqueles pacientes que precisariam ir por proximidade ou por necessidade para aquele hospital não podem mais ir. Existem algumas características, como por exemplo, o único hospital que recebe queimados, até por ter uma especialidade, é o Hospital Evangélico. Crianças, quem recebe é o evangélico e o trabalhador. O Cajuru não pode receber crianças. Mas ponto a gente só tem no trabalhador e no Hospital Cajuru. E isso tem que estar na cabeça do regulador. E nós temos os nossos socorristas, os nossos valorosos bombeiros militares. Esses homens não são fora da curva. Eles nos passam as informações e nos dão uma base muito boa do que precisa. E às vezes a gente não tem o mapa da cidade na cabeça, eles nos dizem, doutor, a gente precisa ir para o Cajuru, a gente precisa ir para o Evangélico, a gente precisa ir para o Trabalhador. E não dá. Não dá porque eles estão fechados para nós, porque o volume de ocorrências é exacerbadamente grande e cabe ao médico regulador decidir para onde mandar. Então não basta só você saber o que você vai ter que mandar.
para quais atendimentos você vai mandar. Tem gente que liga porque tirou a tampa do dedão, deu uma topada, e você precisa explicar para a pessoa que eu vou ter uma criança engasgada com o leite da mãe e eu preciso de uma ambulância naquela região, só tem aquela. Então eu não posso mandar para todas as pessoas que pedem, eu preciso mandar para todas as pessoas que precisam, né? Isso é um drama severo nas regulações. Isso aí entra também em questão da importância de quem tá ligando, de passar a exatidão de informações, que quantas vezes eu já vi ocorrências que não eram tão graves e que o cara tá morrendo aqui, não era. Chega lá, às vezes o cara tá perambulando, andando e conversando, né? A importância de quem faz a ligação também, né, doutor? Infelizmente, a gente tem a mentira ao telefone hoje, né? As pessoas mentem ao telefone e a regulação do SIAT é composta por pessoas que falam, nós, os médicos, as nossas técnicas em atendimento de regulação médica, nós não trabalhamos, o médico não trabalha sozinho, nós trabalhamos o médico e uma TARME, que é técnica em atendimento de regulação médica. Somos eu e uma moça que faz as anotações e que opera o rádio, e somos sempre essa dupla. E que são pessoas absolutamente conhecedoras do sistema, conhecem todos os núcleos de informação dos hospitais. A gente conhece as pessoas pelo nome, né? Até porque o médico regulador, daqui 4 horas, ele vai para a rua. Então eu vou encontrar essas senhoras lá no Hospital Rossio, no Cajuru, e se tornam pessoas próximas da gente. Porque há uma brincadeira que a gente precisa ter muito cuidado, porque as amizades se tornam muito, muito próximas quando você trabalha em situações de emergência, né? Não são raros os casos de amor entre as pessoas que se apaixonam na guerra, A linha de frente. na linha de frente. Então, as emoções são sempre muito afloradas, porque nós estamos lidando com as pessoas no pior dia da vida delas. A pessoa que a gente atende está enfrentando o pior dia das suas vidas. E cabe a nós decidirmos para onde que ela tem que ir. E, às vezes, ela está numa posição e eu tenho que ter o mapa, o Google Maps, né, sem fazer merchan, eu preciso que o Google Maps me diga se eu tenho aonde pousar, porque eu vou passar uma coordenada, o chefe de operações do Corpo de Bombeiros vai passar essa coordenada para o piloto militar, para o piloto do helicóptero, mas eu que estou vendo, eu preciso medir o nível de gravidade, para onde que eu vou mandar, se tem um hospital próximo. Então, veja o dilema. Se eu tiver um queimado em que eu preciso mandar para o hospital evangélico, essa aeronave vai ter que pousar no Parque Barigui, eu vou ter que ter uma ambulância que vai pegar esse indivíduo no Parque Barigui, levar do Parque Barigui para o hospital evangélico, porque a ground zone, a GZ, né, a parte onde a gente pode pousar, que não seja na rua, a parte mais próxima que tem do hospital evangélico é o heliponto do Parque Barigui. Então eu preciso mandar uma ambulância para o Parque Barigui. Essa ambulância precisa existir e estar livre, e eu vou manter essa ambulância ocupada. Ela vai deixar de estar servindo a população enquanto eu estou transportando o paciente que teoricamente poderia ir para outro lugar, mas não tem outro lugar. Quem vai atender o queimado é o hospital evangélico. Então toda essa mecânica está se passando na cabeça do médico regulador. E isso aperta a gente, sabe? Exige. É um quebra-cabeça, né? Espreme muito. Existe dentro da sala onde nós trabalhamos, e a gente trabalha junto com os operadores do 190 e junto com os atendentes do 190. E nós estamos ali lado a lado e, às vezes, pedindo apoio a eles, porque são situações de troca de tiro. Existem pessoas armadas no local para onde eu estou mandando os socorristas. Eu preciso garantir a integridade física das pessoas, porque imagine o que acontece se eu mando uma unidade com bombeiros, bombeiras, médicos, médicas, enfermeiros, socorristas, para uma área e eles são atingidos por um tiro porque o médico regulador não teve o cuidado de saber que os causadores do evento já não estão mais lá. Então, toda essa pressão existe na cabeça do regulador e ele precisa, cabe ao médico regulador, aquele que está na central de operações, tomar todas essas providências. Eu sou responsável pelas pessoas que eu estou mandando para aquele lugar. Assim como acontece com as pessoas que gentilmente ligam avisando de um acidente, que estão ao lado da vítima, eu preciso cuidar dessas pessoas para que elas não sejam atropeladas por um outro veículo. E tudo isso está rolando na cabeça da gente. Nós temos uma sala de descompressão dentro do Centro Integrado de Operações
Só que como a gente está sozinho lá, só tem um, olha, eu confesso a vocês que eu entrei para conhecer a sala de descompressão. É um lugar muito agradável, muito aprazível, um pouquinho mais escuro, assim, que é para os militares poderem sair daquele ambiente de troca de tiros, assalto. Então, quando eles não aguentam, eles vão para essa sala de descompressão, alguém senta no lugar deles, mas infelizmente para o médico regulador não tem substituto. Então, o trabalho de regulador é extremamente exaustivo, porque você tem uma responsabilidade não só com o paciente, como também com todas as pessoas que estão envolvidas no processo. E, doutor, o senhor comentou até nessa tua última resposta que nesse atendimento pré-hospitalar o senhor está sempre presente nos piores dias das pessoas, dos pacientes, né? E em 2013 o senhor esteve presente como médico num dos piores dias da vida brasileira, que foi o caso do incêndio da Boate Kiss. Me corrija se estiver errado, Curitiba montou uma equipe através da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, e o senhor foi um dos médicos curitibanos que esteve em Santa Maria. Como que foi essa tua experiência? O que te levou a querer ajudar também o pessoal de Santa Maria? Com o que o senhor se deparou na cidade gaúcha naquele momento também? Veja, quando ocorreu o incêndio, eu era médico do posto de saúde da Praça Ouvidor Pardinho. E eu percebi que naquele momento ia faltar médico no lugar, né? Havia centenas de vítimas. E eu telefonei para minha superiora, a enfermeira que era coordenadora da unidade, e pedi se ela me liberaria para que eu fosse para Santa Maria. Isso ainda era na noite do dia anterior, e sem saber se eu poderia ir, mas eu precisava primeiro perguntar para o meu chefe se ele me autorizava. E ela disse: não, nós damos um jeito, fazemos a agenda e damos um jeito, veja o que se precisa. Eu entrei em contato com o meu superior na prefeitura municipal e disse: olha, se você precisar de alguém que vá para Santa Maria, eu não sei o que está acontecendo, não sei de nada, eu só sei pela imprensa, mas eu sou voluntário para ir. E, para minha surpresa, eu e mais 2 médicas nos voluntariamos, e um grupo grande de enfermeiros também se voluntariou, e aí nós fomos levados daqui até Santa Maria, usando uma parte de transporte público, né, a aerovia, né, não lembro qual a empresa aérea, e fomos para lá. Eu lembro de chegar em Porto Alegre e precisar trocar de endereço. Nós precisávamos sair do aeroporto Salgado Filho e ir para uma base onde nós pegaríamos um avião militar e seríamos transportados. E ele perguntou, eu estava com mais 2 pessoas, e ele perguntou: ah, vocês não são daqui? Ele percebeu pelo sotaque, nós não éramos. Não, nós não somos daqui, nós somos de Curitiba. Ah, e vocês vieram passear? Daí eu disse: não, nós viemos prestar atendimento às vítimas de Santa Maria. E ele: poxa, que assim. E nos deixou no local onde nós precisávamos, e eu fui tirar o dinheiro do bolso para pagar. Desculpa, o cara não aceitou, o profissional não aceitou o pagamento do táxi, porque você está vindo ajudar nosso povo e tal. Então, essas coisas vão marcando a vida da gente. Aí você vê a empatia, né? Aí eu volto a falar, né? Dele olhar e falar: caramba, o cara saiu lá do conforto da casa dele pra vir ajudar aqui, né? Nós viajamos a noite toda e eu fiquei absolutamente sem graça, porque era um motorista de táxi, gente. O cara não tem nada com isso, né? Ele gastou combustível, ele se movimentou do aeroporto, onde ele estava na fila do táxi, esperando um passageiro. Aí ele coloca 3 caras que ele nunca viu antes e transporta para outro lugar e não cobra, porque você veio ajudar o nosso povo. Então essas coisas vão marcando a vida da gente, assim. Eu acho isso, essa característica do povo brasileiro é uma coisa fantástica. O nosso trabalho em Santa Maria foi... eu já tinha treinamento para transporte aéreo, mas a Secretaria de Estado de Saúde já estava lá com o Dr. Vinícius Filipac, e eles já tinham transportado de Santa Maria grande parte das pessoas que precisavam ser levadas para hospitais em Porto Alegre. E nós ficamos com os pacientes que precisavam de atendimento na UTI e o atendimento às vítimas que não tinham necessidade de serem internadas
e especialmente as famílias das vítimas que estavam na UTI. E tudo isso vai juntando. Santa Maria foi uma experiência bem forte, assim. Na época eu escrevi, eu confesso a vocês que eu frequento pouco as redes sociais, mas na época eu escrevia uma vez ou outra para o Facebook e eu percebi que todas as casas todas as janelas em Santa Maria tinham uma folha de papel A4 escrito, uma folha de papel escrito luto, 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 luto. E eu disse, puxa vida, mas... E quando eu escrevi agradecendo pela acolhida que o povo gaúcho nos deu, eu disse que aquele luto não era substantivo. Aquele luto era verbo. Eu luto. E é assim que eu vejo. E o senhor chegou em Santa Maria, foram 2 dias depois do incêndio em si, ficou quanto tempo lá? Nós ficamos 4 dias lá. Nós ficamos, por incrível que pareça, hospedados em um hotel que também foi fornecido para a Força Nacional do SUS. E nós ficamos... a gente não podia ficar muito tempo, porque, claro, o proprietário não pode dispor do seu bem assim. Então, a gente trocava de hotel quando eles pediam. E eu te confesso, eu não gastei um centavo, eu não tirei do meu bolso nenhum centavo, não era essa a ideia. A ideia era trabalhar normal. Mas a gente não teve... Nós não pagamos uma gota d'água enquanto estivemos lá. E isso é muito significativo. Nós ficamos lá e sobrou para a gente o apoio ao pessoal da UTI, que já estava há 72 horas sem dormir, e ao pessoal das unidades do SAMU, que estavam desde o evento sem voltar para casa. Então, quem tinha experiência em atendimento pré-hospitalar ia para as ALFAs, né, as unidades de atendimento avançado, e quem tinha experiência em UTI ficava na UTI, e quem podia ir ajudar nas unidades paralelas, nas unidades básicas de saúde, ia para lá. Eu fiquei na UTI e no SAMU, e a gente trabalhou bastante. Foi uma experiência muito dolorosa, mas muito gratificante. O Rodolfo, você que tem uma perspectiva melhor de questão de frota, né, que a gente estava conversando, qual que é o grande desafio hoje para atendimento pré-hospitalar, né, em relação ao número de frota, crescimento de motos, né, Rodolfo? Sei que tem um número melhor que você pode falar em relação a esse número aí, né? Hoje a gente tem em Curitiba mais de 8 milhões de veículos, a frota total de veículos no Paraná, aliás, desculpe, não Curitiba, são 8 milhões de veículos e começo dos anos 2000, para se ter uma dimensão, eram aproximadamente um pouquinho mais ali de 2 milhões de veículos, ou seja, em 23 anos a frota quadruplicou de tamanho praticamente, e teve um crescimento muito expressivo, especialmente na frota de motocicletas. A frota de motocicletas nos anos 2000 representavam aí mais ou menos 10% da frota de veículos do Paraná. Hoje essa frota de motocicletas ela representa 15 a 20% aí da frota de veículos do estado, segundo dados aí do Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, né? Aí fica a pergunta, doutor, o que está acontecendo? Por que tanto acidente? Não é porque, se for analisar, não é só a questão do aumento da frota. Na experiência do senhor, qual que é o maior problema que a gente vê hoje em dia na questão do trânsito, doutor? Eu vou ter que bater numa tecla que eu não gosto. O problema de trânsito hoje no Brasil e em alguns outros países é a impunidade. Eu tive o privilégio de conhecer outros lugares e quando a placa diz pare, se você não parar, você vai falar com o juiz. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho familiares lá, e eu fui alertado. Olha, quando você chegar na esquina e tiver uma placa, se não tiver escrito nada, mas tiver um triângulo, pare. Porque naquela esquina vai ter uma viatura da polícia que você não está vendo. Você já passou por ela. E se você não parar, mas não é diminuir a velocidade, é parar,
Tem até uma piada sobre isso, entre diminuir e parar, mas é parar de verdade. Se você não parar de verdade e não olhar para os dois lados, você vai ser abordado pelo policial e você vai responder por isso no juiz do condado. Nós não temos isso no Brasil. Eu sei que isso é uma questão educacional e aqui, quem sou eu para culpar alguém? Imagine, meu trabalho é fazer as pessoas voltar para casa. Mas, de todos os lados, existe uma displicência com a segurança. E não é só do motorista, existe uma displicência também do motociclista. Eu vejo, eu ando de carro pela rua, né? Quando a gente está na ambulância, quando nós estamos dentro da nossa viatura de interceptação rápida, a 1133, eu te confesso que a gente vê muito pouco o que está acontecendo lá fora, porque cabe ao médico e ao enfermeiro ficar olhando o sistema de navegação para poder orientar o motorista, o nosso socorrista. Então, mas no veículo, no meu carro particular, eu vejo que as pessoas passam por mim numa velocidade que é incompatível. Eu gostaria de convidar um motociclista, né? João, você que é motociclista, você tem ideia da área de contato da sua moto com o chão quando você está trafegando? É fácil de você descobrir isso. Faz o seguinte, ó, pega a graxa de sapato, passa embaixo do pneu da sua motocicleta, coloca no cavalete central. Eu já fiz isso. Coloca no cavalete central, passa a graxa de sapato embaixo da roda, bota uma folha de papel branco e senta em cima da moto. Agora faça o mesmo com a roda dianteira. Se você pegar uma moto 160, uma motocicleta comum, você vai ver que a impressão deixada pelo pneu, ela tem mais ou menos assim 1 polegada, 2,5 cm de largura e mais ou menos uns 4 centímetros de comprimento. Então você tem 10 centímetros quadrados de área de contato da borracha com o piso. Senhores, esse é o seu pedaço de linha da vida. Então, quando eu vejo alguém cair de um telhado sem corda, eu lembro sempre desse pedaço da motocicleta que prende você à sua vida. O que prende você à sua vida é exatamente esse pedaço de borracha do seu pneu que está em contato com o solo, porque é ele que vai diminuir sua velocidade antes de você bater na porta do carro. Então, a velocidade que se desprende nas ruas, ela é responsável por uma quantidade enorme de acidentes. No ano de 2022, você deve ter muito mais informações do que eu, certamente, Rodolfo, mas eu vi alguma coisa sobre um aumento de 600 mil motocicletas no território nacional. Ou seja, nós temos 600 mil pais e mães de família que todo santo dia estão rodando com as suas motocicletas. Em Curitiba, naquelas horas que eu passo na regulação do SEAT, a gente tem em média 100, 150 acidentes relatados. Ou seja, nós temos em média um número absurdo aí, 6 acidentes por hora, um cada 10 minutos, com motociclistas. Senhores, tenham certeza que quando garoa, não precisa chover. Se chover muito, fica melhor, porque daí as pessoas ficam mais espertas e os motociclistas um pouco mais lentos. Mas se só garoar, esse número vai aumentar muito. Aquela quantidade de óleo diesel que fica sobre a pista, as próprias faixas de separação, algumas faixas de separação, essas que são... Você que é motorista, quando você passa pela rua e vê que a faixa brilha, porque são jogadas microesferas de vidro, né? Então as faixas são refletivas. Essas faixas derrubam muita gente. Molhou, elas derrubam, porque são microesferas de vidro aplicadas sobre aquela massa amarela ou aquela massa branca. Ela brilha, ela tem microesferas de vidro. Vai escorregar se molhar. Então, imagine algo passando com 80 quilos da motocicleta, mais 80 quilos do piloto, a uma velocidade presas ao piso por 10, 15, 20 centímetros quadrados de borracha. É insano, né? Correr é insano, passar pelo corredor com o tráfego andando é insano e é ilegal. Eu não sou experiente, não sou especialista em Código Nacional de Trânsito, mas eu tenho a impressão que onde não existe faixa exclusiva para motocicletas, o corredor é para quando o tráfego está parado, né? E a gente não vê isso. Então,
a gente lamenta porque são pais de família que estão correndo atrás, né? Todo mundo está correndo atrás da sobrevivência, todo mundo está correndo atrás de levar a alimentação para casa. Mas se você se machucar, você vai ficar alguns dias. E o mais terrível, nós temos uma estatística de que nós temos 800 mil brasileiros lesionados definitivamente por ano em acidentes de trânsito. Senhores, nós temos 800 mil brasileiros que vão ter uma lesão para toda a vida, todo santo ano. Então, é preciso que alguém faça alguma coisa. O acidente de trânsito no Brasil deixou de ser um problema de trânsito, é um problema de saúde. E deixa eu puxar a sardinha para o meu lado aqui. Me desculpe, mas a gente precisa ter cuidado com o que nós vamos, como nós vamos usar nossas vagas. Se nós podemos evitar que as pessoas se machuquem, nós podemos deixar mais vagas para as pessoas que estão com outras doenças. É uma análise, você que não está doente vai dizer, mas que coisa ridícula, que absurdo, a gente tem que usar a vaga para quem precisa. Sim, mas eu posso diminuir o número de acidentes. Se eu deixo 800 mil lesados todos os anos, eu mantenho essa pessoa no hospital, na UTI, por muito tempo. E não vou nem falar em custo que o INSS tem sobre tudo isso. Nós temos um problema de saúde pública. O trânsito hoje é um problema de saúde pública. E, infelizmente, não está ao acesso das mãos daqueles que coordenam a saúde. Nós temos uma questão de educação e de consciência pessoal. Eu brinco porque a mesma pessoa que sobe num telhado de 7 metros, sem estar ligado àquilo que a gente chama de linha da vida, e cai, esse indivíduo está correndo o mesmo risco que todo motociclista que passa da velocidade da via. Então, lá na nossa central de operações, existe um lugar onde a gente pode ficar por alguns minutos, e ela é a Rua Getúlio Vargas, você tem visão para a Rua Getúlio Vargas. Eu uso um telefone um pouco com um cabo mais comprido, então eu posso ficar na janela vendo os veículos passar. A diferença de velocidade dos veículos, dos carros, para as motocicletas é assustador. Eu sei que você é motociclista, eu sei que você está correndo atrás de cada entrega que você faça, mas, meu irmão, não esquece que a entrega mais importante que você pode fazer nesse dia é voltar para casa. Se você voltar para casa, tudo aquilo pelo que você luta perdeu o sentido. Se você se machucar e não puder mais dirigir sua motocicleta, como que você vai levar o alimento para sua família? Se você não tem família, você vai depender de quem? Nós precisamos ter conscientização. Eu acho difícil que isso aconteça sem educação, mas eu não tenho opção. Eu sou pai, eu sou avô, eu preciso pedir para as pessoas parem de correr. E na pandemia, doutor, nós tivemos um momento, até por conta aí da redução da atividade social, da necessidade de isolamento social, em que os acidentes chegaram a ter uma redução significativa aqui no Paraná, em Curitiba. Como está sendo agora esse momento de retomada da atividade social? Como que o senhor tem notado, digamos, a vida no trânsito? As coisas estão mais aceleradas do que eram? Voltaram a ser como que eram? Como que tem sido a atitude dos motoristas, dos motociclistas nesse momento? Sabe, Rodolfo, sabe, João, eu vejo um momento hoje, o Brasil, como um momento de extrema agitação. As pessoas estão agitadas. Mais do que isso, as pessoas estão sem paciência. E me corrijam se eu estiver errado. Salvo o melhor juízo, as pessoas estão até um pouco mais agressivas. E a gente percebe isso no trânsito. Há muitos anos eu aprendi no trânsito. Gente, no trânsito, mamãe não é daqui, papai não, eu não me importo com o que me dizem no trânsito. Eu simplesmente não reajo. E também não reajo nem fazendo ok e nem dando tchauzinho, porque tem maluco para tudo. Se ele olha para você e achou que você zoou com ele, ele é capaz de vir atrás, bater no seu carro, ele dá um tiro, sei lá. Então, eu no trânsito não tenho reação. Mas eu percebo que no pós-pandemia as pessoas estão mais aceleradas. Né? Parece que estamos tentando recuperar aqueles 2 anos que nos empurraram goela abaixo. E a história vai dizer se a gente precisava ter feito tudo aquilo, e eu não tenho julgamento sobre isso, ou tenho, mas não é público. As pessoas estão mais aceleradas, o trânsito está mais rápido. Eu seria tolo se eu não acreditasse que a velocidade média nas grandes cidades aumentou, e o número de acidentes aumentou por consequência.
O número de motociclistas que são obrigados a trabalhar para fazer a entrega aumentou também. E as pessoas estão se deslocando com mais velocidade. Então, para nós que estamos no atendimento pré-hospitalar, o período da pandemia diminuiu pouco, não teve assim grandes alterações. Eu não tive acesso aos relatórios finais, até porque a gente evita esse tipo de coisa, mas o número de pessoas que efetivamente nós entubamos, né, nós colocamos aquele tubo dentro da traqueia da pessoa para poder fazê-la voltar a respirar, mudou muito pouco. A gente continua entubando mais ou menos o mesmo número de pessoas nas ruas. Mas a sensação que eu tenho, e que é definitiva, é que as pessoas estão mais aceleradas, com menos paciência, e o trânsito hoje é um local perigoso. Doutor, agradeço aí a presença. É uma honra ter você aqui. Isso aqui é papo pro dia inteiro, né, doutor? É papo pro dia inteiro. Eu queria agradecer muito ter vindo aqui. Espero ter oportunidade de encontrá-lo mais vezes na rua. Eu sei que não é um bom sinal quando eu encontro o senhor na rua, né? Porque Sim. geralmente é situação grave. E por contar um pouquinho aí, pouca coisa, se for contar a história inteira, aquilo que eu falei, conversa para o dia inteiro, né, doutor? Obrigado mais uma vez, tá? E espero tê-lo mais vezes aqui, né? Para contar mais assuntos aí, porque tem muita coisa, né, Rodolfo? Coisa demais. Rodolfo, muito obrigado. Frigério, meu amigo. Amigos do nosso podcast, eu espero que você assine, que você clique, se inscreva, aperte o joinha, diga que você gostou. Eu estou realmente muito honrado. Eu agradeço a essa descrição de me convidar. Eu estou sempre à disposição. E quanto a gente se encontrar na rua, eu quero dizer o seguinte: de fato, a gente se encontra no pior momento da vida de alguém, mas é no momento em que a gente está dando o melhor da gente. Eu e todos os meus colegas. E você que está em casa, você que está nos assistindo, você não tem ideia do volume de gente que trabalha para que a gente possa estar na rua. Olha, eu vou falar assim, pequeno. Para cada pessoa do atendimento pré-hospitalar, como eu e os meus colegas, tem pelo menos 30, 50 pessoas garantindo que a gente possa voltar a trabalhar amanhã. Então tem muita gente trabalhando por você, e a Prefeitura Municipal de Curitiba, o SAMU, o SIAT, a Polícia Militar, está todo mundo muito preocupado com tudo isso. Eu agradeço muito ao Plantão 190 por ter sido recebido aqui. Fiquem bem. Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Então siga lá o canal do Estúdio Bem Paraná. Siga lá, já clica para ativar as notificações. E até o próximo episódio. Valeu!